Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é das voltas que uma circunferência dá. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o π e sobre o comprimento de uma circunferência. Essa aula é baseada no material Aprender Sempre, volume 1, e hoje nós estamos iniciando a sequência de atividades número 4. Então, se você já pegou esse material, já tem ele aí, separe para acompanhar a nossa aula. Mas se você não pegou, não tem problema. Separe aí folhas para anotação, ou um caderno, lápis, borracha e caneta, que você consegue acompanhar a nossa aula normalmente. Hoje, eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer das atividades. Tudo bem, professora Inês? Bem-vinda! Oi, boa tarde, professora Roberta. Boa tarde a todos os professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática. Vocês, alunos, não esqueçam de entrar no chat da sua sala de aula para mandar a resposta das atividades. E vocês, professores, repassem as respostas para nós, para a gente poder divulgar aqui no Centro de Mídias. Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vamos começar com os objetivos da aula. Quais são os objetivos? No caso, é um objetivo só. Tem a ver com o π. Isso mesmo, e o comprimento da circunferência. Está lá na página 103 do material. Lembrando sempre que nesse material, todo início de sequência no caderno do professor tem a habilidade da aula e no caderno do aluno toda a aula tem, no do professor também tem, tá? Mas tem lá o objetivo da aula, ok? Vamos começar? Então, vamos começar com o exemplo 1. Olha aí na tela. Encontre a razão entre o comprimento do contorno de um copo de 16 centímetros e seu diâmetro de 5,1 centímetros. Então, eu trouxe aqui um copo, ó, queria que vocês viessem aqui comigo. Eu trouxe um copo aqui para a sala de aula, né? Claro que eu pus meu nome aqui, né? Então, tá bom. Eu trouxe um copo no estilo do que tem lá no desenho e a gente tem aqui o nosso contorno, que é a nossa circunferência. Quando a gente está falando em comprimento, a gente está medindo este contorno. Então, imagina que você pegou uma fita métrica, pôs aqui em volta, esticou e viu esse tamanho. Esse é o tamanho do comprimento, tudo bem? E o diâmetro é a medida que vem de uma ponta até a outra, em linha reta, bem no meio do copo. Tudo bem? Então, eu medi o diâmetro e o comprimento. E aí, a gente vai para a nossa atividade. Então, pode voltar lá para a atividade da tela. O nosso comprimento, que é esse contorno do copo, tem 16 centímetros. E o diâmetro, que é de uma pontinha a outra, passando no meio, tem 5,1 centímetros. Eu quero aí a razão entre o comprimento e o diâmetro. Então, a gente vai resolver aqui. Deixa só eu acionar a caneta. Muito bem. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma divisão, porque falou em razão na matemática, é a divisão. Então, a gente tem o comprimento, que é 16, pelo seu diâmetro, que é 5,1. Se eu tiver uma calculadora, posso já dividir, mas eu normalmente gosto de igualar as casas antes de sair dividindo, tá bom? Como embaixo eu tenho uma casa decimal, eu vou vir aqui em cima, vou colocar um 0,0, 16,0, para também ter uma casa decimal. Aí eu posso simplesmente vir aqui, cortar a vírgula, e aí eu vou ter 160 dividido por 51. Vou fazer uma conta de dividir. Então, 160 dividido por 51. Se eu pensasse que fosse, por exemplo, é 50. Se fosse tabuada dos 50, 50, 100, 150, 200, né? A gente está em 51, dá bem próximo desse 50. Para chegar no 160, 3 vezes 50 daria 150. Então, 3 vezes 51 vai dar 153, tá bom? Estou usando o raciocínio. Então, aqui vai dar 153. Para chegar lá no nosso 160, vão sobrar somente 7. Vou colocar vírgula, vou colocar um 0 e vou continuar essa conta. Eu vou fazer só uma casa decimal, tá? Mas aqui você continuaria várias casas. Tabuada do 51 dentro do 70, uma única vez cabe o 51 dentro do 70. Então, aqui daria 51. Para chegar no 70, sobraria 19, certo? Ok. Então, a gente vê que aqui deu aproximadamente, vou arredondar aí com 3,1. Tá bom? Vou mostrar a resolução, porque aqui tem a continha de dividir para vocês. Claro, a gente parou, aqui tinha até o 3 vezes 51. A gente usou aí aproximadamente 3,1. Então, não, né? Calma, vamos antecipar. Eu medi o comprimento, dividi pelo diâmetro e encontrei 3,1. Será que isso acontece toda vez? Esse é meu questionamento de hoje. E o que é esse 3,1? Será que você já conhece esse número? Bom, vamos fazer uma atividade para ver se você realmente conhece ou não? Então, uma atividade parecida com a minha. Vamos lá. Atividade 2, item D, da página 104.
O que você poderia afirmar sobre a razão para um objeto cujo comprimento da circunferência, que é aquele contorno, né, é igual a 15 centímetros e o diâmetro D, que é aquela medida bem lá no meio, né, em linha reta, vale 4,8 aproximadamente. Ah, então você vai fazer a mesma coisa que eu fiz? Isso mesmo, você vai dividir o comprimento pelo diâmetro e vai ver o resultado. Será que esse resultado vai dar o mesmo que o meu? Será que é parecido? Eu quero essa resolução com uma casa decimal, que nem eu fiz no exemplo. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para eles fazerem essa atividade? Professora Roberta, nossos alunos terão 2 minutos para colocar tudo lá no chat. Ok, então coloca para mim quanto que dá de resultado com uma casa decimal e voltamos em 2 minutos. Voltamos da atividade. Professora Roberta, nossos alunos estão muito antenados. A grande maioria colocou que dá 3,1. Então, um abraço para todos os alunos e professores que estão acompanhando a gente aqui da Leste 5, Arapeí, Jundiaí, Sul 2, Marabá Paulista, Santo André, Guarulhos Norte, Taboão da Serra, Quatá e Cosmópolis. É isso mesmo, professora Roberta? É, então venham aqui comigo, ó. Vamos lá para a resolução. Deixa eu só ver se a minha caneta está acionada. Tá. Então, o que a gente tem que fazer mesmo? Dividir o comprimento pelo diâmetro. Quanto que é o nosso comprimento agora? 15 centímetros. O diâmetro, 4,8. Então, vou dividir 15 por 4,8. Eu gosto de igualar as casas, então a gente vai ter 15,0 dividido por 4,8. Posso cortar a nossa vírgula, então, na verdade, eu vou dividir 150 por 48. E o raciocínio é muito parecido com o meu. E você vai perceber que dá aproximadamente 3,1. Olha, então eu peguei dois objetos que são redondos, circulares, né, formato de uma circunferência, dividi pelo diâmetro, que é aquela corda especial que passa bem lá no centro, isso mesmo, e eu descobri que deu 3,1. Ah, então vamos concluir. O que é possível concluir sobre a razão entre o comprimento C e o diâmetro D de uma circunferência? A minha pergunta é, sempre vai dar 3,1? Não, sim, talvez. Ah, e se vai dar sempre, esse número 3,1, ele representa que número na matemática? Você conhece ele? Não conhece? Bom, então eu quero que você coloque lá no chat para mim se dá sempre 3,1 ou não e qual é o nome desse número, se você já sabe, certo? Professora Inês, quanto tempo para essa atividade bem simples? Essa é bem simples, professora Roberta. Então, só 1 minuto. Ok, então voltamos em 1 minuto. Boa sorte.
Voltamos. Muito bem. Professora Roberta, o chat bombou. Está todo mundo colocando que é o pi. E sim, que essa razão sempre vai dar o mesmo número. Então, vai um abraço aí para os alunos que estão participando lá da cidade de Socorro, Descalvado, São Carlos, Pindamonhangaba, Sumaré, Restinga, Ferraz de Vasconcelos, Barueri, Limeira e Cruzália. Professora Roberta, vamos ver? Vamos sim. Então, ó, venham aqui comigo. Se eu pegar qualquer coisa circular, peguei um relógio aqui, ó. Se eu medir esse contorno e dividir pela medida do diâmetro, que é bem no meio, a gente encontra sempre esse 3,1 aproximadamente. Então, vamos lá para a resolução da atividade. O que é esse 3,1? É o famoso número π. Claro, aqui só está com uma casa decimal, né? Quando a gente fala do número π, ele tem, na verdade, infinitas casas decimais. Então, o que é o número π? O número π, que a gente representa por essa letra grega, que é o π, né? Ele é um número decimal, ou seja, tem vírgula, infinito, que não tem fim, e não periódico, ou seja, não tem nenhum número que fica sendo repetido. Então, é um número com vírgula que não tem fim e que não repete nada. Então, ele é chamado de irracional, porque essa é a definição do irracional, aquele número com vírgula que não tem fim e que não repete. E ele sempre vem da razão do comprimento de alguma coisa que seja redondo, né, de uma circunferência, pelo diâmetro dessa coisa, certo? Desse objeto. Então, a gente tem aqui, ó, que o π é o comprimento dividido pelo diâmetro. Então, nesse caso, que eu dei o comprimento e eu dei o diâmetro, você descobriu o π. Agora, se eu te der alguma coisa redonda, alguma coisa circular, e te der o diâmetro ou o raio, que é metade desse diâmetro, será que você consegue descobrir o comprimento da circunferência? Falar consigo. Por quê? Por causa dessa relação aqui, ó. Se no lugar, né, do π eu quero descobrir o c, eu faço a operação inversa, tá? Dividindo, eu passo multiplicando. Então, o meu c nada mais é que o π vezes o d. O d é o diâmetro. E o diâmetro, como é de uma ponta até a outra, ó, de uma ponta até a outra, ele aqui no meio você tem 2 raios. Então, a gente troca esse d por 2 raios, a gente fica com π vezes 2 vezes r. E arrumando isso, porque esse 2 no meio fica feio, a gente tem o comprimento de qualquer circunferência. Então, quando eu tenho uma circunferência que eu conheço o raio, que é a medida lá do centro até qualquer ponta, até qualquer ponto da circunferência, quando eu tenho essa medida do raio e eu vou lá e substituo na fórmula 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, dá o comprimento da circunferência. Claro que dependendo da quantidade de casas que eu utilizar para esse π, eu vou ter a resposta lá arredondada. Na aula de hoje, a gente vai usar o 3,14 que eu coloquei aqui na tela, tá bom? Então, onde aparecer para substituir o π, você coloca 3,14. Então, agora a gente vai calcular o comprimento conhecendo um raio. Sei o raio, coloco no lugar aqui, multiplico pelo 2 e multiplico pelo π, tá bom? Vamos ver um exemplo? Então, vamos lá. Exemplo, eu peguei a atividade 3, da página 105, item B. Chamei de parte 1, porque eu vou fazer parte 1, parte 2, parte 3, tá bom? O que é essa parte 1? Vamos ler. No protótipo antigo de uma bicicleta, conforme a figura abaixo, a roda maior tem raio medindo 55 centímetros. O que é o raio aqui? Você tem o meio, vai ligar até uma ponta aqui, 55 centímetros, tá bom? Muito bem. Aí ele fala que a roda menor, tem a outra rodinha aqui, tem 15 centímetros de raio. Então, em qualquer ponto aqui, tem 15 centímetros de raio. Tudo bem? Tá. Calcule o comprimento da circunferência que corresponde à roda maior. Eu vou fazer como exemplo a roda maior e depois você vai fazer como atividade a roda menor. Tá bom? Pode ser? Então, vamos lá para a resolução. Então, tenho a bicicleta, tenho o raio que vale 55 e vou substituir os valores. Lembrando que aqui eu vou considerar que o meu π vale aproximadamente 3,14, tá bom? Então, no lugar do c fica o próprio c, porque eu quero descobrir o comprimento. Número 2, que multiplica o π. Aqui eu já vou pôr aproximado, porque eu estou substituindo um valor aproximado, tá bom? E vezes o valor do raio. Quem é o raio aqui? 55. Vou fazer 2 vezes 3,14, esse dá para fazer de cabeça, 6,28. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6, e isso vai multiplicar os 55. Tá, eu vou poupar tempo e vou pedir ajuda da professora Inês. Será que ela está esperta lá? Professora Inês, quanto é 6,28 vezes 55? Você tem aí esse resultado ou eu faço a conta aqui? Professora Roberta, te peguei no pulo. Você me pegou desprevenida. Então, eu vou fazer a conta aqui. Vamos lá, pode voltar a tela para mim. Desculpa, não avisei para ela que eu ia fazer a conta. Peguei ela desprevenida. Eu queria ver se ela estava prestando atenção na aula.
Vamos lá. 5 vezes 8 é 40, vão 4. 5 vezes 2, 10, com mais 4, 14, vai 1. E 5 vezes 6, 30, com mais 1, 31. Mais um zerinho aqui para deslocar. Mesma conta, 5 vezes, então vai dar o mesmo valor. Aí a gente vai somar. 4, 5, 4, 3. Tenho duas casas decimais, então aqui dá aproximadamente 345,40 ou só 0,4. E como a gente está falando em comprimento, são centímetros. O que a gente está medindo é este contorno aqui, quando este raio vale 55. Tudo bem? Tá aqui a resolução, espero que eu tenha acertado. Eu acertei a conta. Isso mesmo. Então, sempre, como você tem 3 números multiplicados, eu poderia fazer 55 vezes 3,14 e depois vezes 2. Ou 2 vezes 55, depois 3,14. Tanto faz a ordem. Eu preferi fazer 2 vezes 3,14, que era mais fácil, e depois vezes o 55. Tá bom? Vamos fazer um para praticar? Vamos fazer a roda menor? Então, vou colocar aqui na tela para vocês. Eu quero que vocês calculem o comprimento da roda menor, que tinha 15 centímetros. Pode olhar lá. É a parte 2 aqui. Está a parte 1, mas é a parte 2, não tem problema. Então, você vai substituir o raio por 15, porque eu quero a menor, e vai colocar lá no chat para mim quanto dá esse comprimento. Lembrando que eu quero que você use o π como um valor aproximado de 3,14. Professora Inês, quanto tempo a gente vai dar para essa atividade? Professora Roberta, 2 minutos. Ok, então voltamos em 2 minutos. Boa sorte! Voltamos do chat. Professora Roberta, gostei de ver. A grande maioria dos alunos colocou que dá 94,2 centímetros. Então, um grande abraço aí para os alunos lá de Campos do Jordão, Penápolis, São Bernardo do Campo, Jaguariúna, Poá, Bauru, Leme, Marinópolis e Carapicuíba. Vamos conferir, professora Roberta? Vamos sim. Quero te pedir desculpa que eu te deixei numa saia justa aí, mas eu tinha que ter combinado com você, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Então, vamos para a correção. Então, aqui, ó. No lugar do R, a gente vai pôr 15. E no lugar do π, a gente vai pôr o valor aproximado de 3,14, que é o combinado da nossa aula de hoje, tá bom? Como eu vou substituir 3,14, já coloquei o valor aproximado. 3,14 vezes o raio, que é 15. 2 vezes 3,14, eu fiz na outra vez, 6,28 vezes 15. Vou fazer a continha, tá bom? Esse meu 15 ficou muito feio, mas tá bom. 6,28 vezes 15. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10, com mais 4, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30, com mais 1, 31. Mais 1 vezes 8, 8, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 6, 6,
Vou somar. 8 com 4, 12, vai 1, aqui dá 4 e aqui dá 9. Como a gente tem duas casas decimais, duas casas. Então, aproximadamente 94,20 centímetros. Então, parabéns para quem conseguiu fazer. Tá aqui a resolução para vocês. Então, a gente mediu o comprimento agora da roda menor. Então, a gente tinha da roda maior que tinha o raio 55 e agora da roda menor que tem o raio 15. Tudo bem? Para concluir o exercício, vamos para a última parte aí do exercício, ó. Quantas voltas a roda menor precisa dar para equivaler a uma única volta da roda maior? Explique como você chegou a essa conclusão. Então, pensa, você tem a roda maior, você sabe o comprimento dela. Você tem a roda menor, você sabe o comprimento dela. Você tem que fazer uma operação matemática aí que é bem, né, aquela que ninguém gosta muito de fazer. Entre o maior e o menor, para descobrir quantas vezes a menor cabe dentro da maior. Dei dica demais. Será que você sabe qual é a divisão? Tá bom. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para eles fazerem essa atividade? Professora Roberta, essa continha dá um trabalhinho, então 2 minutos. Ok, caso você queira usar a calculadora, pode também, tá bom? Mas eu quero saber quantas vezes a roda menor cabe dentro da roda maior, em relação ao seu comprimento, e já voltamos em 2 minutos. Voltamos da atividade. Isso mesmo. Olha, o chat bombou. E todos os alunos estão colocando lá 3,6, aproximadamente 3,7, quase 4. Olha, foram muitas as respostas, mas todas giraram em torno ali do 3,666. Isso mesmo. Então, vou montar um grande abraço para os alunos de Arandu, Itu, Leme, na Leste 4, Campinas, Itanhaém, Registro, Sorocaba e Penápolis. Professora Roberta, é isso mesmo? Eles acertaram? Acertaram sim. Então, vem comigo na resolução, muito bem. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Dividir a roda maior pela menor, o comprimento, né? Claro, deu 3,66666, que é uma dízima periódica. A gente pode falar aproximadamente 3,6 voltas, ou pode arredondar para 3,7, ou até falar que está próximo de 4, tá bom? Fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, entrar lá, mandar carinhas felizes, mandar sorrisos ou sei lá, falar que gostou, não gostou. Realmente pode mandar tudo que você quiser lá, tá bom? E não esqueçam sempre de avaliar. Né, professora Inês? Isso mesmo. E não esqueçam também, alunos, que vocês têm tarefas, hein? Então não deixe para a última hora, apesar de ter até o último dia desse mês para resolvê-las.
A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. E não esqueça, 30 de abril, 23h59 é o horário de você poder responder essas atividades, tá bom? E então, hoje a gente falou sobre o pi e sobre o comprimento da circunferência. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!